Prazer estar aqui com vocês para debater aspectos relacionados a essa situação dessa crise institucional política que nós tivemos a partir da saída do ex-ministro Sérgio Moro e das repercussões para o governo Bolsonaro, né? Devido à complexidade e à proximidade, sempre estas análises são difíceis, né? Difíceis do ponto de vista do tempo, né? Precisamos de mais tempo para verem as suas repercussões. Mas é importante, aí como análise, a gente sempre visualizar em fatos passados. E eu gostaria de aqui, primeiro, de colocar uma premissa para que a gente possa fazer análise política, né? E essa premissa vem com base em método, né? Então é só para dizer que quando se analisa política, não é possível se analisar política no sentido celestial, né? Do reino da pureza. Então o que a gente quer é um projeto para um Brasil melhor, o que a gente quer é um Brasil sem corrupção, o que a gente quer não é partido político, partido do meu país. Quer dizer, são todas narrativas que são muito importantes para o processo de desenvolvimento de campanha política, mas não para pensar o Brasil. Então esse é um ponto bastante importante, né? Se formos para analisar nesse sentido, isso não é análise, né? Inclusive com movimentos contrários às próprias instituições democráticas, o que beira um proto-fascismo, né? Então é importante que a gente se solidifique nesse sentido. Dito essas questões, é importante que agora nessa análise eu vou fazer um recorte que vejo, um recorte talvez importante que dê fio condutor a tudo isso, né? O recorte que eu afirmo aqui é novamente a pauta das fake news. Eu digo isso com base nessa análise, né? O fenômeno das fake news é um fenômeno extremamente presente no século XXI. Então é um fenômeno que atacam as democracias. Infelizmente não é uma preocupação exclusiva do Brasil. Nós tivemos recentemente uma votação democrática no Reino Unido para a saída ou não da Inglaterra da União Europeia, e essa saída é evidente, as questões como as fake news ali influenciaram no pleito. Nós tivemos a eleição do presidente norte-americano com o uso das fake news também como estratégia política, e recentemente o Brasil no uso, e além de outros países, né? O fake news tem um agravante de dois fatores. Primeiro, a ideia da mentira como estratégia política, isso é bem importante de evidenciar, e depois esta mentira acelerada, que é o uso da tecnologia para difundir narrativas falsas, né? A mentira enquanto estratégia política não é novo no cenário político, né? Nós podíamos recuperar desde, enfim, dos eventos políticos, mas mais recentemente eu diria assim de Robespierre. Robespierre foi justamente um dos revolucionários posto à guilhotina por infundadas denúncias de corrupção, em que o jornal explorou ao máximo nisso, ganhou popularidade e as informações falsas, e ele foi sumariamente julgado e guilhotinado, né? Mais recentemente temos uma outra análise absolutamente bem fundada de uma filósofa e cientista política chamada Hannah Arendt, no livro Crises da República. Inclusive no capítulo 2 ela vai utilizar a mentira como estratégia, né? De justamente com base em documentos hoje possíveis, né, de terem feito as análises de que o Pentágono, junto com o governo norte-americano, criou um discurso falso, portanto baseado em mentira, na tentativa de poder justificar ao Congresso Nacional e à sociedade norte-americana da invasão e a ideia de provocar uma guerra no Vietnã. Uma guerra que não teve sentido nenhum na sua estratégia bélico-militar, né? Não era nenhum tipo de ameaça aos Estados Unidos, mas simplesmente uma forma de você criar uma narrativa para interesses internos políticos, né? Querem ver? Confiram lá o texto belíssimo, enfim, uma análise contundente, com muitas provas, muitos documentos, etc. Volto ao caso do Brasil. No Brasil nós tivemos isso, né? Então, rapidamente, o resumo que nós tivemos do processo eleitoral foi este. Primeiro, um susto da própria Justiça Eleitoral ao admitir que as fake news tiveram um peso importantíssimo, né? Tanto é que saem das eleições um comitê de combate às fake news. E aí ocorre exatamente o que nós estamos vendo, né? O próprio Supremo Tribunal Federal, demandado a respeito disso, cria uma força-tarefa. Essa força-tarefa de análise de investigação do inquérito, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes, sobre a influência das fake news e o financiamento das fake news nas últimas campanhas, né? E por, claro, obviedade, um dos pivôs que aparecem nesse inquérito, que aparecem nessas investigações, é um dos filhos do presidente da República. Aí está a gravidade.
Este é o ponto da narrativa. Agora vamos voltar à ideia da participação ou não do ministro e ex-juiz Sérgio Moro, né? A Operação Lava Jato, como nós pudemos evidenciar, historicamente ela teve um impacto fundante na ideia de combate à corrupção, denunciou vários empresários, denunciou vários esquemas de corrupção ao longo dos seus mais de 4 anos de atuação. No entanto, em determinado momento, esta operação, então essa força-tarefa, percebeu que além das denúncias colocadas, poderiam eles, com a fama que criaram e a popularidade que criaram, lançar luz a uma plataforma de uma pretensão política. O problema é que esta pretensão política não é o grave, né? Todos nós podemos fazer isso, mas era importante que eles deixassem essa força-tarefa se descompatibilizasse, se inserissem na discussão e fizessem afiliação em partidos políticos e pudessem pleitear junto a todos os outros cidadãos a demonstração da sua natureza de projeto político. Mas não fizeram. Tentaram justamente colocar essas regras de decisão política ao comando desta operação de força-tarefa. Então fica evidente, já demonstrado há muito tempo pelo Intercept, da atuação política e parcial do juiz de direito na condução disso, quebrando regras históricas, processuais, direitos e garantias fundamentais hercúleos, caros para a democracia. No entanto, utilizaram isso. E essa expressão a gente vai poder usar, inclusive, na literatura como exceções dentro do Estado Democrático de Direito. Situações excepcionais em que se foge à regra básica da legalidade e se atua de uma outra forma, né? A benefício de alguma questão. E é isso que foi impactante no processo eleitoral. Nós tivemos, na fase do segundo turno, inclusive, delações e informações que o próprio Ministério Público, que acusava o ex-presidente, dizia não, isso não faz mais necessário no processo, e que foram escancaradas justamente para prejudicar o pleito eleitoral. Gravíssima essa situação. Este recorte permite que a gente possa visualizar a plataforma do atual presidente de 3 formas, né? Então nós vamos ver que este governo ele tem um apoio grande entre os empresários, e os empresários estão justamente na pauta política do Guedes, que nunca nos apresentou um plano formal, né? Cabe só analisar que foi um dos ministros lançados em campanha justamente para reativar pelo seu histórico, mas não pelo que ele propõe, né? E até hoje ainda temos dúvida. O outro lado foi justamente no combate à corrupção, onde teve grande força o movimento do chamado antipetismo, né? Que a gente precisa, enquanto estudiosos da política, analisar melhor esse fenômeno, né? Ali tem justamente a ideia de muitas falsas narrativas, né? Não é uma defesa do PT, mas é justamente dizer que parece um monobloco, né? Você falou em PT, falou numa discussão que não cabe nem mais análise, é sim ou não, é de uma radicalidade política enorme, e em detrimento de outro lado que você já não analisa mais. Então relações familiares, promiscuidades com relações a partidos políticos não importa. Agora falou em PT, cria isso. E é tão impactante que cria inclusive narrativas do século XIX. Você hoje perceber que nós estamos num trâmite de perseguição ou de combate, de implementação ao comunismo, meu Deus do céu, é risível a situação. É tão ridícula que é. Então temos que analisar isso depois em um outro momento, né? Mas é importante que a gente aqui estabeleça o tripé do governo, né? Então o tripé do governo tem por um lado os empresários, que vem junto com a plataforma do Guedes. Por outro lado tem todo o discurso, que agora a gente vai ver o peso desse discurso na aprovação ou não do governo, que são as pessoas que votaram em Bolsonaro, mas votaram pela ideia do compromisso de combate à corrupção, e parece que não é pouco eleitorado nesse sentido, e que este é o pilar que se rompe, né? Porque trazer o Sérgio Moro era o fiel da balança para que essas pessoas que acreditaram nesse projeto político do juiz, como um projeto político correto, né? Então vamos combater a corrupção dessa forma, ganha peso, e agora se evidencia a crise disso. E por outro lado a ideia de um setor que é menor, mas é um setor que a gente hoje pode com toda segurança dizer que na história é um setor proto-fascista. É aquele núcleo duro,
referente às pautas que o Bolsonaro coloca nos seus discursos de ódio. As pessoas que defendem o retorno da ditadura, que defendem o fechamento do Congresso Nacional, que defendem... Quer dizer, isso se evidencia dentro do próprio regime democrático como rupturas de um movimento proto-fascista. Então é importante que a gente evidencie. Essas são as 3 bases. O que a gente está analisando aqui é que parece que a sua primeira e mais forte base é que rompeu. É todos aqueles que, apesar do Bolsonaro, votaram nele acreditando no combate à corrupção, né? E isso se evidencia justamente pelas revelações colocadas entre ambos, e aí a gravidade da situação. Por um lado, como desde o início da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro tem pretensões políticas, isso ficou explícito na narrativa dele. Este é o mais importante momento de ele sair, sem sombra de dúvida, porque sai já fazendo uma oposição ao próprio governo, e não só uma oposição, mas denunciando o próprio governo. Então ele vai sair, em certo sentido, com uma certa neutralidade e isenção, mas já observando plataformas outras, né? Os interesses promíscuos que ele queria junto com o governo já não vão ser mais possíveis, e ele teve que justamente se silenciar muito a respeito de escândalos ocorridos, né? O que a gente pode destacar da sua pífia atuação como ministro, sem sombra de dúvida, é a ineficiência que ele tinha, ou imaginar que era ineficiência, né? A ideia de nós termos um sujeito que pertenceu ao gabinete dos filhos, que teve envolvimento com questões ligadas a ilícitos, de a Polícia Federal não conseguir descobrir, né? Que é a pergunta que todo mundo faz, onde está Queiroz, né? Depois as outras inépcias no sentido da não atuação, né? Então ele sempre teve contido a respeito dessa pauta, a ponto de agora revelar, de fato, a influência política que o presidente quis nas investigações, inclusive de inteligência, da própria Polícia Federal, o que é gravíssimo. As repercussões disso, obviamente, só aumentam a hipótese de a campanha do juiz Sérgio Moro para 2022 e principalmente a legitimidade que vai ganhando o escopo da ideia de um pedido de impeachment, né? Nós sabemos que o Rodrigo Maia já possui mais de 20 propostas de impeachment para serem abertas, né? E isso só ganha força, né? Mas eu destacaria, como forma de a gente já ir terminando, de que nesse momento nós precisamos de um pouco de resguardo, no sentido de não existem bandidos nem heróis aqui. Nenhum dos dois vale no aspecto democrático e no aspecto da saúde do Estado Democrático de Direito qualquer percepção, qualquer apoio, né? Porque o que nós queremos é que as instituições funcionem, por mais difícil que pareça, mas que a gente leve isso dentro do debate do Estado de Direito. Por quê? Primeiro, pela gravidade da situação. Nós temos em ambas as falas elementos que evidenciam crimes por parte deste ex-ministro e crimes por parte do presidente da República. Então precisam ser apurados com uma certa urgência. Depois, para que a gente continue acreditando nessas instituições, porque nós sabemos que em graves crises, a sua ruptura, seja por qual ordem, sempre é muito mais prejudicial do que a manutenção desse sistema. E de que isso a gente possa observar. Portanto, a ideia necessária a ser avaliada é tomar muito cuidado a respeito da defesa, né? No sentido do ponto de vista técnico-jurídico de qualquer um deles. A plataforma está toda contaminada, nós vamos perceber isso. E depois daria a ideia de que a gente se envolva mais com os processos políticos. A política ela requer necessariamente um cuidado da nossa parte. A democracia só avança e só tem qualidade na medida em que a gente levar a sério essas discussões. Então eu digo a vocês, procurem seus partidos políticos. Por mais que seja difícil, é importante, é por lá que começa a proposta política, né? Não é naquele período curto de 45 dias do processo eleitoral. Jamais, jamais. Então a ideia de uma democracia participativa faz com que o cidadão realmente tenha um sentido de responsabilidade perante esses atos, né? E a gente precisa buscar isso quanto mais antes melhor, para evitar exatamente a ideia de charlatanismo, a ideia de populismos, né? Populismos no sentido assim de você reconhecer na figura quase que messiânica dos candidatos, que ele vai resolver o país, etc. e tal. Então amadurecer esse debate, né? Então é por isso que eu tenho uma reticência com relação a qualquer pessoa que levante muito rapidamente as bandeiras e se coloque, etc. Então olhar com cuidado. A princípio era isso. Obviamente que teremos muito mais repercussões ao longo da semana, né? Mas eu agradeço a paciência de vocês e a persistência
e ficamos por aqui. Muito obrigado, hein?